Agora que nós já vimos a definição das árvores binárias, vamos falar sobre uma propriedade, uma característica muito importante delas e que vai ser muito relevante para analisar os algoritmos, as operações que a gente vai ver na sequência. Trata-se da altura. Nós vamos falar aqui o que é a altura de uma árvore binária. Antes disso, vamos falar sobre o que é a altura de um nó. Porque, como a gente já viu antes, graças à questão recursiva, à estrutura recursiva, todo nó é raiz de sua própria árvore. Então, quando eu pegar um nó x qualquer, o comprimento do maior caminho que vai de x, então aqui o comprimento desse maior caminho que vai de x até uma folha da subárvore do x, vai corresponder à altura daquele nó. Então, intuitivamente, para vocês pensarem, trata-se do número de saltos, do maior número de saltos que eu vou fazer de x até um descendente dele. Como é o maior número, esse descendente com certeza vai ser uma folha, né? Porque se eu tiver um caminho que vai de x até um nó que não é uma folha, eu posso ir para algum descendente e assim eu tenho um caminho ainda maior. Ok, isso define para a gente qual é a altura de um nó. E qual que é a altura da árvore, que a gente denota aqui por h. Em geral, a gente vai usar a letrinha h para denotar essa altura. A altura da árvore corresponde à altura da raiz do nó dela, o comprimento do maior caminho que vai da raiz até um descendente. E para isso ficar um pouco mais palpável, vamos olhar aqui de novo as duas árvores ali que a gente viu nos exemplos anteriores, em que a gente estava identificando quem era a raiz, quem era a folha. Aqui nós vamos falar sobre a altura e sobre a estrutura da árvore também. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui que nessas duas árvores, elas são populadas por inteiros não negativos, aqui inteiros positivos, de 1 até 5. E embora as duas possuam os mesmos inteiros, as duas possuem os elementos que vão de 1 a 5, elas têm estruturas bastante diferentes. Acho que eu não preciso destacar isso para vocês, é bem visível que a árvore da esquerda tem uma estrutura mais espalhada do que a árvore da direita, que tem uma estrutura bem típica de lista ligada. Ela não usou, nenhum dos nós usou o seu filho direito ali. Então ela foi um atrás do outro ali nessa estrutura, do 5 até o 1. E isso vai impactar na altura dessa árvore. Vamos calcular aqui qual que é a altura da árvore da esquerda. Então a gente vai procurar o maior caminho que vai da raiz, que nesse caso aqui é o 3, até uma das folhas. A gente tem duas folhas, o 2 e o 4. Então a gente tem aqui um caminho que tem comprimento 1 mais 1, 2. Outro caminho aqui à direita que tem comprimento 1 mais 1, 2 também. Como as duas folhas empataram, qualquer uma serve. A altura dessa árvore aqui é o comprimento desse caminho, desse maior caminho, que é 2 aqui. Altura h igual a 2. Já na árvore da direita, que lembrando, tem os mesmos nós, tem os mesmos elementos, mas organizados de uma forma diferente, o maior caminho aqui, vamos identificar de novo, a raiz está aqui no 5 e a folha é o 1. E o maior caminho vai ter comprimento 1, mais um 2, mais um 3, mais um 4. Assim, a altura h vai ser igual a 4. Isso é só para destacar para vocês que a altura das árvores pode variar bastante. Isso é para dar um exemplo, e agora a gente vai ver de modo mais geral que ela realmente pode variar muito. No pior caso, em que a altura é maior possível, a altura pode chegar ao comprimento n-1, que é justamente o caso que eu citei de nós termos uma lista encadeada. Nós temos apesar de termos nós de uma árvore, que tem filho esquerdo e filho direito, todo nó vai usar no máximo um dos seus filhos. Nesse caso, a gente vai ter a característica de uma lista encadeada. Vem um nó depois do outro. Se eu tenho n nós, eu vou ter o número de saltos da raiz até a folha vai ser n-1. Eu começo no nó número 1 até chegar no enésimo, eu dou n-1 saltos. Agora, o que nos chama a atenção é que a altura pode ser muito grande, linear ali, próximo de n, n-1, mas ela pode ser muito menor do que isso. Ela pode ser aproximadamente log de n, log base 2 de n. E quando isso acontece? Isso acontece quando essa árvore é completa ou quase completa. O que significa isso? Isso significa que todos os níveis da árvore estão o mais cheios possíveis, com exceção talvez do último.
Tá? Então, completa é quando todos estão absolutamente cheios, quase completa é quando o último não está. Mas essa diferença entre completa e quase completa não é crítica para a gente aqui. A ideia é pensar, olha, pensa que eu estou usando ao máximo os meus filhos. Eu estou ramificando tudo que eu posso. Né? Se, no caso anterior eu tinha uma altura muito grande porque cada nó usava no máximo um dos seus filhos, então eu acabava tendo uma estrutura de lista encadeada, de lista ligada, aqui é o oposto. Eu vou usar sempre o máximo dos meus filhos. Então olhem para essa árvore aqui embaixo, que eu já deixei ela pré-desenhada para a gente manipular em cima. Cada um dos elementos desenhados, cada um dos nós, tem os dois filhos. Tá? E agora a gente vai ver de onde surge aquele log n. Vou começar a enfeitar esse desenho para a gente conseguir analisar. Então aqui à esquerda eu vou marcar o nível em que a gente está. Nível se confunde com altura. Tá? Então quando eu falo do nível, eu quero dizer a coleção de nós daquela árvore que estão naquela mesma altura. Vai começar no zero, isso é um detalhe interessante. Se a altura, lembrando da definição lá atrás, corresponde ao número de saltos para eu ir da raiz da árvore até aquele nó, a altura ou o nível aqui que eu estou chamando da própria raiz é zero, porque eu não dou nenhum salto para ir da raiz até ele próprio. Todos os nós aqui dessa outra região aqui, ó, tem nível 1, porque eu dou um salto para ir da raiz até eles. O próximo nível aqui, a próxima camada, os nós têm nível 2 e assim por diante. Na sequência, eu vou ter nível 3. De modo mais geral, eu vou dizer aqui que no último nível eu tenho nível H, que é a altura da árvore. Eu não desenhei porque eu estou fazendo um desenho genérico, mas imaginem que eventualmente acabe essa árvore completa aqui. No último nível só tem as folhas lá, todas elas estão no nível H. E vamos ver como que evolui o número de nós dessa árvore quando ela é completa. Então aqui na direita eu vou descrever, aqui na nossa coluna, o número de nós. Por nível. Tá? De novo, estou dividindo em níveis, vou fazer por nível. Aqui é 1. Né? No próximo nível, ramificou, virou 2. Depois ramificou de novo. Cada um dos dois passou a ter 2 filhos, virou 4. Na sequência, cada um dos 4 virou 8. E aí a gente começa a ver um padrão emergir. 1 corresponde a 2 elevado a 0. 2 elevado ao nível, que é 0. Na sequência, eu tenho 2 elevado a 1. Depois eu vou ter 4, que é 2 elevado a 2. Percebam que é sempre 2 elevado ao nível. Aqui 2 elevado a 3. E seguindo essa regra, no último nível, quantos nós eu terei? Eu terei 2 elevado a h. Tá, isso faz sentido. Tá pensando que ela é completa, tá, gente? No caso específico, não é qualquer árvore essa. E isso faz sentido, gente, porque a gente está entendendo aqui que, como cada nó tem 2 filhos, a única coisa que pode acontecer é que se eu tenho k elementos k nós num certo nível, no nível seguinte eu vou ter 2 vezes k. Tá? Vai sempre dobrar. Tá? Essa exponencial de base 2 aqui, que a gente viu, não surge do nada. Ela é inevitável, na verdade. Tá legal, aqui a gente explorou então a relação aqui da altura da árvore, né? A gente viu que, olha, no último nível da árvore, da árvore completa, eu vou ter 2 elevado a h nós, e nos anteriores eu tenho 2 elevado a h menos 1, 2 elevado a h menos 2, e assim por diante. Se eu somar todos esses nós aqui, 1 mais 2 mais 4 mais 8, tá? Se eu somar todo mundo aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 elevado a h mais 1 menos 1. Por hora, acreditem em mim, tá? Como isso aqui é só uma revisão, mas se vocês quiserem saber de onde saiu isso, é a soma dos termos de uma PG, de razão 2, cujo primeiro elemento é 1 e a razão é 2. Tá? Então, isso aqui vai dar o dobro do último nível menos 1. Quer dizer, todos esses caras juntos aqui, todos os níveis anteriores somados, dão quase 2 elevado a h. Eles vão dar 2 elevado a h menos 1. Por isso que quase dobra. Fica 2 elevado a h mais 1 no expoente, menos 1 ali. E por que isso é relevante? Agora a gente vai fazer uma análise aqui, né? Olha, eu tenho que o meu número de nós é 2 elevado a h mais 1 menos 1. Vamos brincar de álgebra aqui e isolar o h, isolar a variável h. Eu vou passar aqui 2 elevado a h mais 1 é igual a n mais 1. Jogo log base 2 dos dois lados. Eu vou ficar com h mais 1, porque o log é a inversa da exponencial, é igual a log base 2 de n mais 1. Tá? E por fim,
a gente vai ter aqui que h é igual a log de n mais 1 menos 1. Aqui, no caso, eu posso ter números fracionários, tá? Mas como h é sempre um inteiro, eu vou ter que isso aqui vai corresponder a piso de log de n. Log de n arredondado para baixo. Tá? Então, aqui a gente vê que eu não tirei do nada aquele aproximadamente log de n, que eu comentei para vocês que a altura pode ser. De fato, quando a árvore é completa, a gente acabou de calcular, ela realmente vai ter uma altura muito próxima ali de log de n, né? No caso, piso de log de n. E prosseguindo, então, agora que a gente já estudou a altura e o quanto ela pode variar, eu vou deixar aqui a dica para vocês pensarem que, olha só, se eu tiver operações cuja eficiência dependem da altura, eu vou ficar bem preocupado com essa liberdade que a altura da árvore binária tem, porque minha operação pode ser muito boa, no caso da árvore ser praticamente completa, a minha eficiência, se depender da altura, vai ser próxima de log n, ou muito ruim, porque vai ser o caso em que a minha eficiência vai ser próxima de n, próximo do número de elementos. Então, se eu tiver operações que dependem da altura, eu começo a me preocupar em controlar o crescimento dessa altura. Tá? É isso que vai levar lá para o nosso estudo das árvores balanceadas. Mas, por hora, para entender um pouquinho melhor, a gente já fez as análises matemáticas, vamos ver aqui juntos um algoritmo para calcular a altura. Então, eu tenho aqui um algoritmo recursivo que vai ter eficiência O de n para calcular a altura de uma árvore. Eu não sei a altura dela, eu vou explorar a estrutura recursiva da árvore para obter a altura dela, para encontrar a altura dela. E como que eu vou fazer isso? Bem, o que eu vou fazer segue uma ideia bastante simples. Olha só, a altura de um nó, se eu pegar aqui, vou desenhar para vocês, a altura de um certo nó vai corresponder a 1 a mais do que a maior altura dentre as suas subárvores. Lembrem que a altura corresponde ao maior caminho que a gente vai daquele nó até as suas folhas. Bem, imaginem que o maior caminho, a altura dessa subárvore aqui, para ir da raiz dela, que não está nem desenhada, tá? Mas imagina, a subárvore tem uma raiz e tem o comprimento do caminho que vai de lá até a mais distante das folhas. Imaginem que a altura aqui vai ser 2, por exemplo. Desse outro lado, a subárvore direita vai ter uma altura que vai ser igual a 4. Qual que vai ser o maior caminho para sair da raiz da árvore como um todo, que eu estou destacando em roxo, para chegar até uma das folhas? Bem, se eu tentar concatenar com o caminho da esquerda, eu vou dar um salto para ir da raiz até aqui, e depois eu vou dar mais 2 saltos, porque a altura dela é 2 ali, eu vou dar mais 2 saltos para chegar ali, eu vou ter um caminho de comprimento 3. Se eu pegar para testar o caminho da direita, eu vou descobrir que eu tenho um caminho maior, né? Eu dou um salto aqui, mais 4 saltos para chegar na folha mais distante ali da subárvore da direita. Então, a altura dessa subárvore como um todo vai ser igual a 5. Tá? Isso é para exemplificar para a gente essa estrutura que eu posso explorar, em que a altura de uma árvore corresponde à maior altura da sua subárvore somado de 1. Vamos ver isso no código, então. Tá? Eu vou deixar aqui o caso base para a gente falar por último. Tá? Toda recursão, todo algoritmo recursivo tem que ter um caso base, senão ele não para, mas a gente analisa ele por último. Nessa minha funçãozinha altura aqui, que recebe uma árvore, ou seja, um apontador para nó como entrada, o que eu vou fazer é que, recursivamente, eu vou chamar aqui para calcular a altura da subárvore esquerda, depois, recursivamente, também para calcular a altura da subárvore direita, passando aqui para a própria função rPointerEsc e rPointerDir. E daí eu vou ver qual delas é maior. Se a subárvore esquerda for maior, eu faço isso aqui, eu devolvo aquele valor mais 1. Se a subárvore direita for maior, eu devolvo o valor da subárvore direita mais 1, explorando exatamente essa estrutura que eu acabei de argumentar com vocês. Mas, como eu disse, sempre tem que ter o caso base. Tá? Eu tenho que saber quando eu paro. Eu vou parar quando eu chegar no apontador nulo, né? Porque daí a árvore está vazia, ela não tem mais para onde eu continuar explorando. Não tem filho esquerdo e filho direito para explorar. Né? Aquele nó não existe para que eu possa explorá-lo, explorar seus filhos e continuar com esse raciocínio. E daí eu tenho que devolver a altura de uma árvore vazia. Aqui só eu quero destacar a sutileza para vocês de pensar por que eu devolvo menos 1.
o comum, né, o que vem automático na nossa cabeça, pelo menos na minha vem automático, quando eu estou com um algoritmo recursivo, é pensar, se a árvore é vazia, então a altura deve ser 0. Mas, lembrem aquele cuidado que eu citei para vocês antes. Eu estou contando o número de saltos da raiz até a folha mais distante. Então, se eu tiver uma árvore que for só uma raiz, tá? Aqui, filho esquerdo é null e filho direito é null também. Se eu tiver esse caso, a altura dessa subárvore aqui vai ser 0. Porque o maior caminho que vai da raiz, que é o próprio nó, até a folha mais distante, que é ele próprio, dá 0 saltos. Então, 0 não é a altura de uma árvore vazia, 0 é a altura de uma árvore que tem um único nó. Sendo assim, a árvore vazia tem que ter 1 a menos de altura. Ela tem que ser menor do que essa. Por isso que quando R igual a null, eu devolvo menos 1.